Rádio Ritmo 104, em 104,7. Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. O ritmo da sua vida. Neste sábado, dia 30 de julho, no programa Microfone Aberto, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Ritmo 104,7, a jornalista Néia Gesualdi entrevista o professor Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira, professor de História Contemporânea, com ênfase em África, da Universidade Federal Fluminense, no INFES. Em pauta, a importância das pesquisas sobre o cemitério Pretos Novos, no Rio de Janeiro. A pesquisa em andamento sobre o cemitério dos escravos, na Fazenda do Rochedo, em Santa Cruz. Participe com a gente. WhatsApp 98170-7738. Baixe o aplicativo Rádio Ritmo 104. Assista e compartilhe com seus amigos. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida, agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado, na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Venha conhecer o Mercado da Rose em frente à IFE. Mais comodidade, espaço, facilidade na escolha dos produtos e o atendimento todo especial que você já conhece. Desconto pagamento à vista. Aceitamos todos os cartões de crédito e tickets alimentação. Temos hortifruti e açougue completos e de qualidade. Mercado da Rose, Avenida João Jasbic, número 285, em frente à IFE, com estacionamento próprio. Telefone 3853-2212 ou 98809-6561. Mercado da Rose, muito melhor para melhor lhe atender. O que era bom agora ficou excelente. Restaurante Recanto do Sabor. Espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service com balança e sem balança, servindo uma vez com 2 pedaços de carne a R$ 21,90. Também temos quentinhas grande e pequena. Ligue e iremos até você. Disque Delivery 22 981 83 26 96. 22 981 83 26 96. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia ouvintes da Rádio Ritmo, está entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje, dia 30 de julho de 2022, eu tenho a grande honra de receber como entrevistado o professor Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira, ele que é professor de História Contemporânea com ênfase em África, da Universidade Federal Fluminense, no INFES. Em pauta, a importância da pesquisa sobre o cemitério Pretos Novos, no Rio de Janeiro. A pesquisa dá gancho para um assunto da nossa região, que é a pesquisa em andamento sobre o cemitério dos escravos, que fica localizado na Fazenda do Rochedo, aqui em Santa Cruz, distrito de Santo Antônio de Pádua, entre Santa Cruz e Pirapitinga, Minas Gerais. Então, o pessoal que está ligando a rádio agora, pessoal, microfone aberto no ar, compartilhem através das redes sociais. Lembrando, eu sou a jornalista Néia Gesualdi, todo mundo já me conhece por aqui, mas no compartilhamento é sempre bom a gente se lembrar que estamos aqui na Rádio Ritmo e hoje mais uma edição recebendo esse cara super bem informado, pesquisador, que vai falar sobre um assunto muito interessante. Em pauta, a importância das pesquisas sobre o cemitério Pretos Novos no Rio de Janeiro, com um gancho muito especial para o local, que é o cemitério dos escravos aqui na Fazenda do Rochedo, conhecido como Fazenda do Márcio.
entre Santa Cruz e Pirapitinga. O que significa realmente a importância de encontrar toda essa ossatura nesse cemitério e o que esses ossos contam de história para nós, da nossa história? É importante porque ali, né, nós temos uma janela aberta para o passado, né? Porque através da pesquisa histórica e da arqueologia nós podemos ver como era de fato a situação dessas pessoas que chegaram no Brasil, que foram arrancadas da sua pátria natal e foram mortas e foram jogadas ali. Então mostra a forma cruel, né, pela qual esses escravizados foram tratados. Ali você não tem nenhum branco sepultado, você não tem nenhum escravizado liberto ali sepultado. Ali era exclusivamente para escravizados ali recém-chegados de África. Isso é uma prova, né, de que existiu a escravidão. Uma hora alguém pode dizer que nada existiu, que isso foi mentira, que isso foi, né, uma ilusão, que não foi bem assim, mas o cemitério é a prova do que aconteceu realmente. O segundo ponto importante é que mostra, as ossadas falam, né, os mortos falam, os corpos falam, e esses ossos revelam para a gente como estava ou como era a situação da África no século XIX. Porque, como vocês sabem, né, algumas pessoas já disseram que, se dizia durante a escravidão, que era um favor fazer o tráfico negreiro. Afinal de contas, estavam tirando esses africanos lá, né, da barbárie, estava trazendo para a luz, para a civilização, porque eles não tinham Deus, não tinham religião, não tinham nada, não tinham comida, né? Isso é uma grande mentira que foi propalada na época, mas até hoje você pode encontrar isso nos livros. As ossadas revelam, né, quando nós vamos fazer a análise desses ossos, nós vamos descobrir que eles viviam em condições muito melhores do que os brasileiros daquele mesmo período do século XIX. Por exemplo, os exames das arcadas dentárias, né, que vão mostrar, em primeiro lugar, qual tipo de alimento você pode fazer uma análise e saber que tipo de alimento que aquelas pessoas comiam. E a segundo ponto também interessante, assim, sem querer cansá-los, falar sobre a questão da cárie, por exemplo. Você não encontra nenhuma arcada dentária com cárie. Por quê? Porque os africanos não conheciam açúcar naquela época, a oferta de açúcar era muito pequena, ou quase nenhuma, e isso é importante porque quando você compara uma arcada dentária de um brasileiro do século XIX ou um português do século XIX, ela estava completamente já deteriorada por causa do consumo do açúcar, né? O açúcar era uma especiaria muito importante, era usada em tudo que você possa imaginar, né? Dado vista aí também a importância desse alimento, né, como uma mercadoria. Então esse é um ponto principal, você mostrar que as arcadas dentárias são praticamente intactas, mostrando que a oferta de alimentos que eles tinham em África eram mais saudáveis. E o segundo ponto também é o exame, né, que é feito, a análise que é feita de estronço, onde você verifica as linhas, né, as marcas que são produzidas pelo corpo humano quando ele se debate com uma doença extremamente complicada, uma doença mortal, né? Quando o corpo ele consegue debelar uma inflamação, uma infecção, ou ele consegue vencer, ele produz algumas certas linhas que são o momento que o corpo para e reage contra aquele invasor. Sim. Se ele vencer, se ele continuar vivo, né, então ele vai continuar crescendo. Então isso quer dizer que uma pessoa que tem várias linhas de estronço, essa linha não pode ser vista a olho nu, apenas no exame de laboratório. Uma pessoa que tem várias linhas significa que ao longo da vida ela teve muitos problemas, ela teve muitas doenças, né? E viveu de uma forma muito precária, tendo em vista que a saúde está ligada a uma série de questões. Bom, o exame de estronço dessas arcadas dentárias revelou que esses escravizados quase não possuíam linha alguma. Isso quer dizer que eles não foram submetidos aos tipos de doenças que nós brasileiros aqui nessa época tinha. Isso mostra que as condições de vida em África eram muito melhores do que as condições que um brasileiro do século XIX aqui, jogando por terra aí a falácia da escravidão. Esses são alguns exemplos, né, de como que essas ossadas são importantes para a gente entender o passado, né, e de onde nós viemos. Sim. Então, professor, essa colocação sua e toda essa explicação me faz lembrar de fatos recentes que não nos cabe aqui aprofundar, mas a questão do negacionismo sempre, pelo jeito, permeou a história. Nesse caso específico, ela permeou no sentido de negar e até justificar
que os negros estavam muito piores lá e por isso estavam vindo para o Brasil, o que é uma grande hipocrisia. Verdade, justamente. Então, é um pano de fundo triste da nossa história, né, politicamente falando. E imagino que por conta de todo esse negacionismo, deva ser tão complicado conseguir patrocínios, né, parceiros, para contar essa história tão terrível, né, esse recorte da história tão horrível que todo mundo quer literalmente enterrar. Ou eu estou enganada? Não, é verdade. Um dos problemas, né, que a Mercedes teve, a dona da casa, ao descobrir lá em 1996, e nós pesquisadores que juntamos a ela na luta para manter essa história viva, foi a falta de recursos, né? O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, ele quase não tem recursos, ele depende mesmo das visitas guiadas, dos projetos a qual ele concorre, porque quase não há iniciativa privada ou mesmo governamental que venha ajudar a manter as portas abertas. Temos feito um bom trabalho, mas mesmo assim nós poderíamos fazer mais se nós tivéssemos recursos financeiros para tal. Agora vamos falar da parte positiva. Esse bom trabalho, essa pesquisa em andamento, ela foi possível através de que tipo de apoio? Através de quais instituições? Então, primeiro pela boa vontade da Mercedes em abrir a casa e pesquisar esse trabalho. Segundo, pelos pesquisadores como eu, que somos todos voluntários ali, nós trabalhamos... Voluntários? Tendo em vista que eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, dedicação exclusiva, né? Eu não posso ter nenhum tipo também outro tipo de vínculo. Então ali eu trabalho de forma voluntária, eu dou ali meu tempo ali em prol dessa causa, porque eu acredito ser importante. E junto comigo tem outros professores, arqueólogos, sociólogos, guias de turismo. O IPM sempre está concorrendo em projetos, né, educacionais, projetos públicos educacionais, da onde a gente consegue tirar alguma verba para manter o Instituto. Um trabalho muito bonito que a gente tem feito agora é o passeio, o circuito de herança histórico africano, que é levar a garotada, né, pelo Valongo, para conhecer a Pedra do Sal, o Jardim Suspenso do Valongo e também o Cemitério dos Pretos Novos, tudo gratuitamente para a população. Né? A população faz isso, os alunos de secundaristas ou mesmo universitários têm acesso gratuito a esse projeto, a esse passeio, essa visita à herança histórica, graças ao projeto que o IPN conseguiu vencer, né, e conseguiu captar recursos para poder fazer esse tipo de atividade. A educação cumprindo seu papel cultural, né, de conscientizar as pessoas sobre a sua própria história. Muito interessante. Aliás, esse tema é muito interessante. E antes que eu me adiante muito aqui para chegar na questão do cemitério do Rochedo, a gente tem um pouquinho ainda a dizer sobre o cemitério Pretos Novos. Aqui está o que significa preto novo, né? Eu acho que você já falou, está na sequência da pergunta, mas eu vou reiterar. O que significa realmente preto novo? Então, preto novo é essa ideia, né, de que esse escravizado era uma coisa, portanto nunca tinha sido usada. E o nome do cemitério leva justamente, né, esse nome por conta de ser um cemitério exclusivo para esse tipo de pessoa, né, que nós consideramos pessoa, mas eles não viam como pessoa. E é interessante porque, como era visto como coisa... Você fala que você está aqui um pouquinho? Como era visto como coisa, esse local era onde os corpos eram jogados, também eram jogados lixo urbano. A arqueologia demonstrou que no mesmo momento que você tinha corpos sendo lançados, você também vai encontrar lixo, né? Ou até depois ou até antes. Isso significa que no mesmo momento que ele era um cemitério, também era um grande lixão. Simbolicamente, isso representa que na sociedade, no pensamento social daquela época, os pretos novos não eram mais do que um descarte, um local de descarte, um grande lixão, onde as pessoas eram descartados ali, não tinha valor, não tinha mais uso. Daí a ideia preto novo e uso está muito ligada, né? Essa ideia de ser preto novo não é usado, ou é descartado, ou é velho, joga-se fora. Então ali você encontra lixo também. Mostra, né, a faceta cruel e hipócrita da nossa sociedade. No entanto, né, a gente pode dizer que isso o fato da gente estar lutando por essa história mostra que essa história não foi esquecida, né? Não foi esquecida. Ela é uma luta, é uma semente. É como se o sangue desses pretos novos fosse uma semente que está brotando, está aí uma árvore que está dando fruto
e as pessoas cada vez mais estão conhecendo o seu passado. Redescobrir esse cemitério de escravos Pretos Novos significa derrubar o próprio negacionismo, né? Justamente, porque um dos motivos que fez com que o cemitério fosse fechado, né, em 1831, foi a Lei para Inglês Ver. Né? A Lei para Inglês Ver foi uma tentativa da Grã-Bretanha em acabar com o tráfico negreiro, um acordo que foi feito com o Brasil. Então, a partir de 1831, o tráfico negreiro seria extinto. A gente sabe que ficou conhecida essa lei como Lei para Inglês Ver, porque o tráfico não acabou em 31, ele só vai acabar em 1850. Mas o cemitério foi fechado em 1831. E por que o cemitério foi fechado? Porque ele era uma prova inconteste da escravidão. Então, como o Brasil não poderia justificar para a Inglaterra, dizer, não, a gente acabou com o tráfico, se você mantém um cemitério para escravizados, né, recém-chegados. Então, isso mostra, né, que esse cemitério é importante para a gente debelar essa história, essa ideia do negacionismo. Ele é a prova da escravidão. E, professor, essa descoberta se deu de maneira proposital, intencional como pesquisa, ou foi meio casual? Foi casual. Casual? A dona da casa estava fazendo uma obra e começou a ver a moçada, os pedreiros acharam, e aí ela vai procurar saber o que é, por conta de que essas ossadas, primeiro pensando que eram ossos de animais, né? E aí ela vai chegar à conclusão que, junto a outros pesquisadores na prefeitura, né, que vão falar, olha, esse aqui é o cemitério dos Pretos Novos, que em 1831 foi fechado, mas só que ninguém sabia a sua localização. E a partir daí ela tem lutado, começou a lutar, eu comecei também a pesquisar, e outros pesquisadores, para tentar entender o que foi aquele cemitério dos Pretos Novos e por que os ossos estavam todos quebrados, né? Ô, professor, me passa várias ideias na cabeça enquanto a gente vai conversando, até porque a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes, e como os ossos falam e gritam, né? Enquanto eu tentava esconder os mortos, os ossos simplesmente apareceram. E eu fiz a pergunta se foi intencional essa redescoberta, é quase óbvio que não, né? Porque eles queriam realmente enterrar a história. Queriam enterrar a história, como até hoje, né? Até hoje as pessoas lutam para enterrar a história, né? Apagar a história. É um processo de apagamento da memória. O Brasil sofreu sofreu e sofre um processo de apagamento da memória todos os dias. Que é muito triste. Negar a nossa cultura, negar a nossa história, negar a nossa ancestralidade, negar a escravidão, as nossas fazendas, as nossas senzalas, o nosso canto, a nossa dança, o nosso modo de ser e agir. Esse é um processo de apagamento, né? Tentativa de embranquecimento da sociedade, e nessa tentativa você apaga tudo aquilo que você não gostaria de ver. Exatamente. Mas, como você bem disse, né? Esses ossos falam e eles brotam da terra como se clamassem aí. Eles brotam da terra. Nós estamos aqui. Né? Eles brotam. Eles têm vida própria. Tem vida própria. Tem memória, tem tudo. É impressionante, e eu diria que nesse contexto da cultura e do negacionismo é repugnante tentarem esconder a nossa cultura através de materiais tão fundamentais, né, e que realmente falam. Para quem está ligando o rádio agora, vale lembrar que eu estou tendo a honra, o grande prazer de receber essa pessoa muito especial, embora seja através aqui do aplicativo. Estou gravando hoje, quarta-feira, né, professor? Hoje é quarta. Então, eu prefiro sempre fazer o programa ao vivo, que eu acho muito mais autêntico, mas a gente não tá perdendo nada de essencial nessa troca, porque o professor é muito objetivo, muito claro, e esse assunto nos deixa muito sensibilizado, porque quando a gente fala da história da escravatura, é importante ressaltar que nós estamos falando da história de todos os brancos também, né, professor? E eu me lembro que quando nós conversamos anteriormente, no contexto história mundial, eu te fiz a pergunta, né, porque nem todos os escravos eram negros. E eu me lembro que você fez uma explicação muito interessante sobre isso, que a gente liga hoje, até por questão de racismo, que todo escravo era preto, e não é, né? Pode falar sobre isso? Na verdade, quando a escravidão, como eu disse anteriormente, ele é tão antiga quanto o homem. Desde que o homem existe, que ele escraviza alguém. Isso é um fato. E todas as sociedades lidaram com a escravidão.
O problema é que a escravidão, ela depois da Idade Moderna, ela vai ser ligada à questão da cor. Isso se dá no momento em que, das grandes navegações, em que as nações europeias elas descobrem, entre aspas, né? Elas se apossam das terras americanas, né, das Américas, e precisam de mão de obra para poder trabalhar na lavoura, sobretudo da cana, ou na mineração, no caso das Américas. Só que você não tinha brancos europeus que quisessem ir, isso ficaria muito caro. Então eles começam a ver que era mais barato, era muito rentável o tráfico negreiro. Isso é muito interessante. Era extremamente rentável. Com 2, 3 viagens do navio negreiro, o capitão já estaria rico, já faria vida. Poxa, então era muito rentoso. Que mercadoria, hein? Pelo amor de Deus, né? Negreiro. Então, eles vão buscar em África, no solo africano, se aproveitando das instituições que já previam a escravidão, que não era como essa que a gente conhece hoje. A escravidão em África era por dívida, né? E você não tinha a questão de coisificação do ser. Você escravizava uma etnia diferente, mesmo porque o africano não se via como todos os africanos. Mas a partir do momento que a América, os europeus introduzem esse tráfico negreiro, eles usam a cor para justificar a escravidão. E a partir daí, eles usam a ideia de que, bom, se nós somos europeus, se nós somos brancos, fomos criados por Deus, e existe um outro grupo que é preto, quem foi que criou? Deus não foi. Então, se Deus não criou, nós podemos escravizar, nós podemos matar, nós podemos vender, nós podemos roubar, afinal de contas, eles são negros. Aí sim entrou o elemento cor. E o elemento cor justamente para justificar e legitimar a escravidão. Sempre visto como pior, como aquele que não presta, aquele que não sabe, aquele que não... E, na verdade, estamos fazendo um grande favor trazê-los. Então, no século XIX, você não tem mais pessoas brancas sendo escravizadas. As pessoas que são escravizadas são negras. E a justificativa para isso é a questão ideológica que é colocada por aí como uma justificativa divina para a escravização. Então, assim, de certa forma, vê se meu raciocínio está correto. Essa explicação joga por terra de que todo escravo era negro, óbvio. Não, no início da escravidão. Que nem todo escravo era negro, ao contrário, eu fiz o raciocínio contrário do que eu queria dizer. E quando acontece essa justificativa, aí sim, ao meu ver, se eu estiver errada, por favor me corrija, aí sim te dá carimbada na história do racismo em relação à cor negra. Justamente, o racismo ele é usado, ele é criado para legitimar a escravidão. A escravidão acontecia antes desse momento histórico, mas antes ela não era baseada na cor. Tanto é que os primeiros escravos que se tem notícia, né, são os eslavos. Na verdade, eles eram dos Balcãs, eles não tinham nada a ver com a África, mas eles eram vendidos na Sicília, né? Eles eram vendidos na Itália, eram vendidos na Europa, os eslavos. Daí a palavra slaves. Então, a escravidão até então era baseada simplesmente no outro, num grupo, num país que era vencido, num reino que era vencido, aquelas pessoas eram adquiridas como escravizadas. Mas, correto. A partir desse momento já é feita a questão do elemento cor, tendo em vista que todos na África são negros, então usar isso foi bem, né, como é que eu vou dizer, veio a calhar, né? Se todos são negros ali, eu posso usar esse conceito de negros, todos que eu pegar naquela região podem ser escravizados. Então nós tivemos aí 2 crimes bárbaros. O primeiro já era a escravatura em si, e o segundo, o racismo, justificando que o escravo seria um escravo negro por causa da cor. Quer dizer, tudo errado, e só piorou a situação, né? Verdade. E o racismo, a escravidão, entre aspas, acabou, mas o racismo permanece até hoje. Esse racismo é estrutural, né? Vocês costumam falar isso? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu quero entrar na questão depois do cemitério dos escravos local. Isso é óbvio que eu quero trazer esse assunto para o local, mas acho muito importante a gente falar desse racismo estrutural. Quer dizer, a abolição da escravatura, toda a história contra a liberdade, babá. E o que é exatamente o racismo estrutural, professor? O racismo estrutural ele é um racismo que é quando as próprias instituições
elas adotam práticas racistas. É como as instituições, a educação, a justiça, a saúde, as instituições, elas possuem práticas racistas, e elas possuem essas práticas racistas para limitar o acesso dos negros aos bens comuns, né, aos bens sociais, educação, saúde, moradia, trabalho, emprego. O Brasil foi fundado e estruturado, né, nesse racismo. Né? O Brasil é de 1500, é justamente no momento em que está se havendo esse tráfico negreiro e está se usando a cor para legitimar. Então, o Brasil, quando ele é fundado, as instituições são formadas de maneira a cercear o acesso do negro a elas. Então, mesmo acabando a escravidão, né, entre aspas, porque o negro ainda continua à margem da sociedade, as instituições permanecem fechadas para ele. É isso que nós chamamos de racismo institucional. Por exemplo, ele tem dificuldade para entrar na justiça, ele tem dificuldade para ter acesso à saúde, ele tem dificuldade a ter acesso à educação, ele tem dificuldade a ter acesso à moradia, porque as instituições criam mecanismos que barram ele de ter esse acesso em favor dos brancos. Que a gente chama de privilégio branco. Né? Isso me ocorre agora, enquanto a gente conversa também. A pergunta é a seguinte: esse estímulo, né, ao racismo estrutural, ele se dá exatamente e de maneira focada na economia, porque a mão de obra é mais barata? Ou seria uma forma de perseguição mesmo ao preto pela pele? Não. A questão é manter a estrutura. A estrutura de dominação é que ela tem que ser mantida. Por exemplo, você tem que ter acesso aos bens, mas não tem para todo mundo. Não tem educação para todo mundo, não tem cultura para todo mundo, não tem nada. Então, os brancos, de alguma forma, lá atrás, a instituição se mantém. Mas quando eles fundam, quando eles pensam, eles já conseguem ali marcar os seus privilégios. Por exemplo, aqui preto não entra. Aqui, entendeu? Então, com essa estrutura já montada, mesmo quando termina a escravidão, você tem uma massa de excluídos que não conseguem ter acesso a esses bens sociais. Eles continuam vivendo à margem da sociedade. Quem criou isso lá atrás foram os primeiros, foram os patriarcas, foram os brancos que vieram para cá, os portugueses, enfim, que vão fundar isso. E nós, de alguma forma, temos que quebrar esse racismo, mas ele está tão enraizado, né? Enraizado, que ele é diferente do racismo praticado na rua por uma pessoa. Ele está na própria instituição. E é por isso que ele é chamado de racismo institucional, porque você só quebra ele se você alterar as instituições. Dá oportunidade. Alterar o mecanismo delas poderem funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, que tem a ver com o campo, né, que a gente trabalha, com a educação do campo, com o prado. Em 1850, em 1840, teve a famosa Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? Olha, isso tem tudo a ver com a minha pesquisa, esse documento estipado. A gente não conversou isso antes, mas me veio agora. Sim, claro. Quanto mais local, melhor ainda o assunto. Em 1840, nós tivemos a chamada Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras foi uma lei criada no Brasil Império para impedir que as terras fossem doadas. Porque até então, o sistema das terras eram doações, porque todas as terras pertenciam ao rei, no caso do Império, a coroa. Então o Brasil pertencia, o solo pertencia ao imperador. O que as pessoas faziam era tomar posse, ou muitas vezes serem donatários, que eram os primeiros donatários que recebiam alguma porção de terra para poder cultivar. Isso a gente já sabe lá, Mensá, como é que são os primeiros donatários. Então a terra pertencia ao rei. Mas como é que ela se dava? Muitas das vezes os senhores, ao falecerem, deixavam as terras para os seus empregados ou para os seus escravizados, porque eles não tinham quem herdasse a terra. Então você tem até 1840 muitos escravizados, olha, isso é muito interessante, muitos escravizados que possuíam terras, porque eles haviam herdado dos seus senhores, ou então recebido pagamento em terras, porque a terra era abundante no Brasil. Então você tem um grupo de escravos, ex-escravizados, que são donos de terra. Em 1840, ao se instituir a lei, que a partir daí a terra não poderia ser doada, ela só poderia ser comprada, toda essa massa de pessoas que possuíam terra, mas não tinham escritura, perderam para os grandes fazendeiros.
Os grandes fazendeiros, então, entravam e falavam: tem a escritura da terra? Aqueles escravizados mal sabiam falar. Uma brecha. Abriram uma brecha. Perdia a sua terra. Abriram uma brecha. E aí ficou obrigado ainda esse ex-escravo, agora um negro, um afrodescendente, a trabalhar na sua terra. Ó, a partir de hoje a terra é minha, se você quiser, você pode trabalhar aqui também. Ou então você pega as suas coisas e vai embora. Então você tem a concentração das terras na mão de uma elite e uma grande massa de camponeses. Então isso é uma institucional, ou seja, quando eu crio leis que dificultam ou que barram o acesso aos bens sociais. Então esse é um exemplo da lei. E ela está aí até hoje. A terra hoje é vendida e é caríssima. De maneiras que uma pessoa que trabalha jamais conseguirá comprar terras. Ou seja, a história se dá com um processo de muita injustiça. Isso é muito marcante, muito óbvio, muito triste. Quando a gente fala em desigualdade social e classes sociais, né? Elas são exatamente criadas com base nessas leis, né? As classes, média, alta, baixa, bababá. Então, né? Isso é estrutural também por conta dessa desproporção de oportunidades, digamos assim. Sim, pode ser? E vai estruturando e montando a sociedade, vai se organizando desse modo. E não saindo do foco, mas só sinalizando, é uma coisa que também nos deixa muito, vou dizer, revoltados mesmo, né? Do ponto de vista crítico, é a questão dos índios na Amazônia, né? Eles têm as terras e, de certa forma, o governo, as instituições, enfim, pessoas tentam negar que são donos porque não tem documento e tudo mais. É uma outra questão, mas me parece muito paralela. Sim, justamente, é muito pertinente, porque está dentro do que a gente está conhecendo, do que a gente está vendo hoje. O Brasil está passando por esse processo, justamente em relação à terra, né? E a questão do uso da terra. E a gente vê tanta terra improdutiva. Sim. Nem para a Amazônia, né? Talvez se andar por aqui, você vai ver muita terra improdutiva. Muita terra. Que poderia estar produzindo, que pessoas poderiam estar trabalhando e não estão. E aí também falta, também não é só por culpa do produtor ou do fazendeiro. Faltam também políticas públicas de incentivo. Sem dúvida, e sem dúvida. E a estruturação desse negócio, manter o poder na mão de alguns, né? E não ajuda o pequeno proprietário ou o pequeno fazendeiro, porque ele está lutando também para... Sem dúvida, professor. Está lutando também para poder sobreviver. É uma verdadeira aula de história, de pensamento crítico em relação por que dessa desigualdade social toda, por que desse país tão rico, entre aspas, geograficamente falando, e essa contradição toda aí com base nesse racismo estrutural, nessa história que realmente nos faz ficar com o coração muito apertado, sem nenhuma hipocrisia. Nós que somos, não nascemos em berços de ouro, e a gente pode refletir isso com mais realidade, com mais verdade, na nossa própria pele, de brancos e de negros, né? Porque é discrepante, assim, a diferença social, de riquezas tão grandiosas e de pobrezas tão profundas, né? Literalmente falando. Aí, voltando sobre a questão aí, falando em profunda, né? Até acaba sendo coerente com o gancho, que a gente vai falar novamente dos ossos, que contam histórias. E aí eu te pergunto, professor, em relação ao cemitério dos escravos aqui do nosso município de São Antônio de Pádua, tão importante, eu sei também que você está pesquisando sobre, queria que você falasse da importância desse cemitério de escravos aqui na Fazenda do Rochedo e o que significa isso para a história local, história nacional, e o que esses ossos podem revelar sobre a nossa própria história, além do que vocês já estão descobrindo nos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Então, em Pádua, na universidade, eu tenho trabalhado com a concepção da pesquisa, como eu disse, grandes fazendas de escravarias, e a gente vai mapeando as fazendas da região. Inclusive, se você estiver nos assistindo e que tiver herdou uma fazenda e ainda tem vestígios da escravidão, né, você pode entrar em contato com a rádio aí e a gente vai ter o prazer de ir lá, de registrar. A gente está querendo montar um museu sobre isso para resgatar a nossa história.
E foi nessas andanças com os alunos, por Pádua, que me falaram sobre o cemitério dos escravos em Santa Cruz. Sim. Isso me despertou muito o interesse, né, porque é o meu tema de trabalho, e nós fomos lá visitar. O nosso motorista Marcelo que nos levou, os alunos do projeto, a gente tinha bolsa para isso, então a gente pôde ir. E aí nós fomos lá conhecer a fazenda do Rochedo. E aí isso me chamou muita atenção, porque esse é um cemitério que foge dos padrões que nós conhecemos na história. Primeiro, porque Santa Cruz é um distrito de Santo Antônio de Pádua, cuja densidade demográfica, a densidade populacional de negros é muito grande, o que faz a gente pensar que ali deve ter sido um local, uma grande fazenda. Eu até fui na Santa Cruz, eu fui na igreja de Santa Cruz, tentar pesquisar um pouco, entender, né, o surgimento desse local, porque eles disseram que tem muitas pessoas negras ali, né, afrodescendentes ali, muitas pessoas pretas. Sim. Mas eu percebi uma questão também interessante, que essas pessoas as brancas estão mais na entrada da cidade, mas conforme você vai entrando no interior, você vai encontrando mais pessoas negras, e nós temos um cemitério lá. Sim. Esse cemitério é gigante, caraca, um terreno, é muito grande. É imponente, né? Imponente, né? Muito grande, imponente, forte, bem construído. Está no relevo. Que foge dos padrões para cemitérios de escravos. Mas, por outro lado, existe uma história local, né? Onde a população, as pessoas contam que foi o cemitério de escravos. Nós ficamos lá para verificar. Sim. Bom, a fazenda deve ter pertencido à família Buquira, pelo que nós estudamos ali, onde teve uma grande rebelião aí de escravizados. Nós não sabemos se... aí é que está. Qual é o mistério desse cemitério? Não era prática comum sepultar escravizados num cemitério daquela monta, pujança. Com aquela imponência toda, aquela robustez toda. Por quê? Porque nesse mundo que a gente está trabalhando, nesse mundo do século XIX, a morte espelha a vida. Ou seja, isso até os dias de hoje, né? Quem tem dinheiro é sepultado com pompa, quem não tem é sepultado com pobreza. Sim. E quem não é ninguém é até nem sepultado, é deixado como indigente. Sim. Os escravizados daquela época do século XIX, eles eram sepultados em cemitérios muito modestos, né? Não como os pretos novos. Os pretos novos ele foge da linha. Eram jogados mesmo. O brasileiro se tornou, nem foi colocado na cultura. Mas nas fazendas existem muitos cemitérios de escravizados. Mas eles são assim, cemitérios com cerca, não tem uma lápide, não tem nada, não tem muro. E nos cemitérios das famílias, os brancos, eram cemitérios mais arrojados. Mas também não possuíam muros. Sim. Possuíam apenas placas e lápides. Correto. Esse cemitério possui muros. O que demonstra que se for realmente um cemitério de escravizados, aqueles escravizados não eram qualquer escravizado. Por quê? Porque eles eram, o senhor deles achou que eles eram dignos de alguma referência, de alguma coisa diferente de toda a região, tendo em vista que eles se despontam no terreno. Então, quem são aquelas pessoas que estão sepultadas ali? Que escravizados são esses? Será que eles são lá da Fazenda Juqueira, onde teve uma grande matança? O que aconteceu? Por que só eles receberam esses nomes? E aí você pode estar se perguntando assim, mas será que não é cemitério de branco? Dificilmente também é cemitério de branco. Por quê? Porque os cemitérios nas fazendas, quando elas eram vendidas, se fossem vendidas, ficava a memória. Por exemplo, aqui jaz meus antepassados. Sim. Aqui jaz dom não sei o quê, família tal, família. Aí botava lá, mesmo que você vendesse, você não venderia a fazenda com cemitério, enfim. Mas você guardaria a sua memória lá, não tem placa, não tem nada. Não tem. Não tem placa, não tem resquício de que foi um branco. Agora, nesse seu relato, eu vejo dois lados aí que eu gostaria de tirar essa dúvida. Ao mesmo tempo que houve uma revolta, né, uma possível revolta dos negros, né, se rebelando nessa família Junqueira e outras regiões ali próximas, por outro lado, eles também receberam possivelmente, receberam um funeral mais digno em relação aos outros escravos, como citado aí os pretos novos do Rio de Janeiro, que foram simplesmente jogados como numa lixeira, sem nenhuma referência de cemitério. O que te faz pensar, professor, nessa pesquisa, que eles poderiam ter recebido um sepultamento mais respeitoso, sendo que eles também se rebelaram contra possíveis donos?
Então, não, a questão é que é uma hipótese que eles sejam esses que se rebelaram ou familiares deles, que por não se rebelarem ou por tomarem conta da fazenda ou por fazerem algum tipo de serviço, receberam esse tratamento mais digno. Isso ao contrário, né? Eles podem não ter se rebelado e aí sim, eles foram tão obedientes que receberam um tratamento mais diferenciado. Justo. E eles podem ter feito algum tipo de serviço, tendo em vista que, como eu estava dizendo na outra conversa, o medo, o pavor que tinha dos brancos em relação aos africanos era muito grande. Só que isso não ia para o jornal para não assustar mais, mas de vez em quando tinha uma rebelião nas fazendas. Sim. Então, nós não sabemos por que esses escravizados, se eles fizeram um serviço, se eles tomavam conta da fazenda. Sim. O fato é que, se for realmente o cemitério de escravizados, eles não eram qualquer escravos. Eles eram escravos especiais. Agora, o porquê que eles eram especiais, nós não sabemos. Sim. Uma questão também muito interessante da gente pensar é que, na verdade, ao Senhor construir um cemitério, ele não estava, como é que eu vou dizer, dignificando necessariamente o escravizado, mas ele estava mostrando o seu poder. Tá? O quanto eu sou bom. Isso, o quanto eu sou poderoso, o quanto eu sou rico. Eu sou tão rico a ponto de construir um cemitério, vai cemitério, meus escravizados. Várias leituras. Porque a sociedade, ela sabia entender isso, o poder. O poder é representativo da morte. Então, por exemplo, um escravizado que pertencesse a uma família rica se vestia de forma diferente do um escravizado que pertencesse a uma pessoa pobre. Para que aquelas pessoas olhassem para o escravizado e não vissem o escravizado, mas vissem o poder do Senhor. Então, pode ser, aquilo é uma demonstração de poder também. Né? O Senhor quis demonstrar um poder ali. Olha, aqui as coisas são diferentes. Olha só, até o cemitério dos meus escravos são melhor do que o cemitério da cidade, se bobear. Então, tem alguma coisa para a gente entender ali, pesquisar. A grosso modo... Como historiador, eu não posso, antes de fazer a pesquisa, cravar que é um cemitério de escravos antes de fazer, porque senão não precisava pesquisa. É verdade. É até uma ousadia minha, mas eu gosto muito da literatura e me ocorreu essa imagem. É uma imagem terrível? Uma analogia terrível? É desrespeitosa? Não. É só uma analogia. Você monta um cavalo, né? Você está escravizando um cavalo e ainda assim você enfeita esse cavalo e isso é poder. Isso é poder. Isso demonstra o seu poder. Né? Isso demonstra o seu poder. Então, é irônico. É irônico, mas é verdade. Justamente. Então, só a pesquisa que vai mostrar... eu acredito que seja um cemitério de escravizados. Sim. Mas só a pesquisa que vai mostrar por quê. Essa é a grande questão. Por que eles receberam esse cemitério? Sim. Entendeu? Por que eles receberam essa prática? E por que eles foram esquecidos também, né? Sim. Eu vou só pontuar aqui, professor, porque o ouvinte de rádio é muito rotativo. Quem está ligando ao rádio agora deve estar achando esse assunto muito interessante. Pensa assim, eu perdi, eu não vou conhecer como é que foi o início desse bate-papo, assunto interessante. Não, você vai ter sim, através da rádio, você está ouvindo agora, mas depois a gente vai poder compartilhar através de vários meios de comunicação, inclusive no YouTube. Você vai ter o link. Hoje, sábado, dia 30 de julho, estou tendo o grande prazer de bater um papo com um professor, pesquisador, falando sobre o cemitério dos Pretos Novos, escravos aí do Rio de Janeiro, o professor Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira. Ele é professor de História Contemporânea com ênfase em África da Universidade Federal Fluminense, no INFES. Muito bom. Professor, antes da gente passar para a reta final, que são 1 hora de duração do programa, e esse assunto poderia render, logicamente, muito mais tempo, até reiterando a importância do seu conhecimento como professor, como doutor, e por toda a ligação nessas instituições tão importantes que pensam de maneira crítica a nossa história e trazem à tona aí ossos que contam a nossa história. Lógico que não ficam só nos ossos, mas em todo um contexto histórico e aprofundado da nossa humanidade. E me surpreende muito, me surpreendeu também nessa conversa, que todo esse trabalho que vocês realizam é um trabalho voluntário, ou seja, tem muita vontade aí de que isso venha à tona
já que a estrutura, né, entre aspas, institucional não se interessa tanto por esse tipo de pesquisa. O que, onde e como sensibilizar novos parceiros e instituições para que essas pesquisas avancem? Então, a universidade pública, o papel da universidade pública é produzir conhecimento, né? Nós trabalhamos para a sociedade. Ao produzir conhecimento, nós voltamos esse conhecimento para o povo, a quem ele pertence. Então, é meu trabalho fazer pesquisa. Eu sou um pesquisador, eu sou um historiador. Mas, sem condições, nós não podemos dar conta de tanta pesquisa. Por exemplo, a universidade pública ela tem sofrido, como todos sabem, né, ataques, cortes, enfim. Também vem a pandemia, que dificultou bastante. Sim. Então, nós temos muita dificuldade de avançar nessa pesquisa. Correto. O potencial do cemitério do Rochedo é muito grande e acredito que as instituições públicas e privadas poderiam fazer uma parceria com a Universidade Fluminense e não custa caro, não é uma coisa absurda, porque, como eu disse, eu já faço esse trabalho, os alunos já fazem esse trabalho, só que a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de transporte, a gente precisa de tempo para poder fazer, a gente precisa de recursos que não são muitos, mas que a universidade não dispõe e que nem eu mesmo, como voluntário, consigo dispor junto com os alunos. Sim. E se nós nos uníssemos as nossas forças em prol disso, tenho certeza que essa pesquisa seria importante para a região, para trazer essa história que precisa ser contada, precisa ser rememorada. Ela levanta a autoestima do lugar. Sim. Santa Cruz é um local lindo, maravilhoso, precisa disso. Eu sinto que existe um certo orgulho em falar e as pessoas não falam disso, diferentemente dos Pretos Novos. Eu não vi ali, porque lá no Pretos Novos, lá na Gamboa, quando a Mercedes descobriu, foi um Deus nos acuda, os vizinhos não queriam. Ah, é? Porque não pode ser um cemitério de escravizado, mais uma vez, valorizar o meu terreno, minha casa, né? Aqui em Santa Cruz eu não percebi isso, os meus alunos falavam com orgulho: olha, professor, o senhor tem que conhecer, tem um cemitério de escravos lá em Santa Cruz, onde eu moro, e todos falando assim, bem disso, não um sentido negativo, um sentido positivo. Com a consciência já de referência histórica, né? É uma referência histórica, é importante para o lugar, é importante para as pessoas que moram naquela localidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. Quem sabe não tem pessoas ainda que são descendentes de alguém que está escravizado, que faleceu, que está ali. Sem dúvida. E que precisa ser feito esse resgate histórico. Então, eu estou aberto a parcerias, entrar em contato com a rádio para poder nos procurar, para a gente poder conversar sobre. Bacana. Uma honra para a Rádio Ritmo, uma honra para mim como jornalista, uma honra para todos os ouvintes terem a oportunidade de conhecer tão profundamente, de maneira, embora sucinta, porque o tempo é realmente curto, né? E eu lamento, mas é um recorte da nossa história muito importante de ser colocado à mesa numa conversa e espero que futuramente, né, outras parcerias aconteçam. Eu preciso dizer que estou muito otimista nesse momento. Por quê? Porque recentemente foi criada a Secretaria de Cultura em Santo Antônio de Pádua. Então, existe um olhar, existe uma motivação para que parcerias aconteçam. E eu acredito muito nisso. E esse programa, Microfone Aberto, ele é aberto realmente, né? Em nenhum momento a gente pausa o microfone, a gente não combina scripts. E acontece porque há transparência, há verdade, há interesse, há amor em todas as pautas, seja ela da saúde, seja ela do artesanato, seja ela em qual âmbito for. Por quê? Porque eu entendo, como jornalista, que eu sou mera ponte em possibilitar que o conhecimento venha ou da autoridade ou da fonte especializada, como é o seu caso, professor, para contar para o povo o que realmente nos importa. E assim como a população, os ouvintes, né, a massa está nos ouvindo, as autoridades que também representam a cultura também estão nos ouvindo. E eu acredito muito na sensibilidade deles em entender, e eles entendem, são pessoas inteligentes, né, em perceber a importância histórica de avançar nessa pesquisa e também na questão turística, né, porque as pessoas vão querer irem a esse lugar para conhecer essa história, né, como pesquisadores ou como meros curiosos, né, que também não há nenhum pecado nisso, mas principalmente
com respeito e o olhar de pesquisador, em conhecer a sua própria ancestralidade, digamos assim, né? Eu acho muito interessante e importante se fazer isso, vai movimentar a região ali, o comércio da região também, vai demarcar o poder público, né, com pelo menos uma placa indicando aqui é o cemitério do Rochedo. Não, imagina o ganho político que sem seria, dúvida, né? Para quem estiver governando, para a secretaria, para quem estiver à frente desse trabalho, conseguir dar esse passo, né? Avançar, né? Vai importante. Tem o Rochedo, tem outros locais também, mas que pode até ser descoberto nessa pesquisa. Sim, né? sim. Então, ultimamente, como eu falei da nossa conversa em off, tive a oportunidade de fazer alguns levantamentos, relatórios culturais da região. Quer dizer, lógico, o cemitério dos escravos está nessa lista, né? Um resumo, alguém contando alguma coisa. E eu me lembro de ter te falado, e vou reiterar aqui, que eu descobri nessa conversa que a última pessoa que foi enterrada no cemitério dos escravos, talvez até reiterando o que você já desconfia, né? Uma hipótese, que realmente ali são escravos negros. Essa pessoa não era um escravo, mas foi um negro enterrado ali. Então fica aí a pista do fechamento do cemitério como negro, um preto enterrado ali. Justamente. Eu acho que isso reforça muito, né, essa estigma ali de ser um cemitério para escravizados, para pessoas doentes, enfim, alguma coisa tem ali diferente, que foge da regra, e aí que o historiador tem que observar e falar assim, opa, tem alguma coisa aqui que é diferente, tem alguma história que precisa ser contada, e a história que não é necessariamente a história da pessoa, entende? Mas você pode contar a história da região. Claro, abre um leque, né? Um leque cultural. Porque você chega na fazenda, você chega nos donos da fazenda, você quer saber quem são essas pessoas que estavam ali, por que elas receberam essa deferência, né? Como foi construído aquilo, é fantástico. Né? E, coincidência ou não, é uma fazenda muito especial, uma geografia muito bonita ali, né? Muito bonita. Professor, só assim, pontuando como curiosidade, talvez eu não tenha tido oportunidade, você deve ter percebido a pedra bonita ali, né? A pedra bonita, que ela é realmente muito linda, e ela faz a divisa com Minas, mas eu descobri também que a gente tem muitas grutas ali, a gente tem 5 grutas grandes, cavernas, né? Pequenas cavernas na região, me interessou também, eu conheço só uma, e tive a oportunidade, inclusive... Então, tive a curiosidade de conhecer, ironicamente, de Minas, de Bitipoca, e falei, poxa, eu nasci aqui e não sabia que tinha. Então fica aí mais, né, alguns pontos de curiosidade alinhado ao interesse ali, próximo ao cemitério dos escravos. As grutas, elas eram muito importantes na geografia local, porque era um local onde geralmente os escravizados se aquilombavam, né? Exatamente. A região onde aconteceu o massacre foi em Minas, eu não sei como é que foi, se deu para, não sei como é que, né? Mas enfim, é um local, Minas foi um local muito violento também em relação à escravização, por causa das práticas escravistas, enfim. E ter grutas ali é emblemático, assim, com certeza. Podia ser um local de refúgio, interessante. Sim. E nos retoma também que se trata de uma terra de origem de índios, né? E logo depois os escravos e toda essa revolução aí, com certeza, como reiterando o que você está falando, essas grutas serviram de refúgios aí, até de casas, entre aspas, né? Para eles morarem e tal. Justo. Eu queria só terminar falando uma coisa rapidinho, claro. Falar sobre a geografia do local, uma coisa que chama atenção no cemitério do Rochedo. Quem for lá visitar, quem estiver passando por aí, ou quiser dar um pulo lá hoje, não sei como é que vocês moram, eu sei que é um pouco afastado, mas enfim, se estiver podendo ir lá, você, sem entrar na fazenda, você vai observar isso, porque tem o cemitério está de costa para a rua, porque a estrada, né, aquela BR, ela, antes de ser uma BR, passava
do outro lado, ou seja, na frente do cemitério. Ah, tá. Mas se você pegar a frente do cemitério, você traçar uma linha reta, você vai bater numa árvore enorme que se desconta no terreno. Né? É se não me engano, é uma gameleira. A gente tem que entrar em contato com botânicos para fazer essa pesquisa. Interessante. Ou é uma figueira ou uma gameleira. Qual a importância dela? Ela é importantíssima na cultura africana. Ela é importantíssima. Onde você vira uma centenária, uma figueira centenária, ou seja, enorme, né? Uma árvore daquele porte, e ela se destaca no terreno, só tem ela. Se você for observar, eu sei que eu gravei um vídeo lá, até no nosso canal, Grandes Fazendas de Escravarias, o possível cemitério de escravos na Santa Cruz. E aí a gente observa que ela se desconta no terreno, depois tem algumas outras. Ela é um local importante para a gente pensar, porque essas árvores eram usadas nas culturas africanas como um portal, um local de comunicação. Sim, né? Ela está de frente para o cemitério, inclusive tem até um caminhozinho, se você perceber lá, o caminhozinho ele atravessa um corte que foi a antiga estrada e ele segue em direção à árvore. Quando voltar lá eu vou observar. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Quem for lá dar uma olhada, né, vai ver o que eu estou falando aqui, vai despertar a sua imaginação e curiosidade sobre isso. Ou seja, a geografia, a vegetação conta a história da história. Professor, eu não gostaria de encerrar sem antes te pedir, você citou aí um site, eu não sabia, referente. Você citou aí que as pessoas que quiserem enviar informações referentes até para um possível e futuro museu da história, né? Seria história de quê? Da escravidão? Seria história... A minha percepção é sempre fazer, embora o nome do projeto seja Grandes Fazendas e Escravarias, né, meu olhar está sempre na escravaria, ou seja, eu vou falar da fazenda, mas a minha ideia é contar quem construiu, quem trabalhou, como viveu. Então é uma ideia de formar mesmo um museu da escravidão aí em São Antônio de Pádua, no sentido não de mostrar como é que era a vida, de valorizar essas pessoas, os antepassados, aumentar a autoestima da população local afrodescendente, né, que vai se ver representada. Aí quem quiser fazer essa parceria, como eu disse, eu vou deixar meu contato com a Anélia e ela vai disponibilizar aí para os ouvintes aí entrarem em contato. Tem um vídeo no YouTube que conta essa história, que é um possível cemitério de escravos na Fazenda do Rochedo. Só você dá busca nesse nome que você vai encontrar. Então joga no Google, só escrever no Google lá, o possível cemitério de escravos na Fazenda do Rochedo. Interessante. Aí você vai encontrar eu vou com os alunos, a gente grava a expedição, muito legal. Ótimo, mais uma fonte. E aí você vai ver o cemitério, tudo direitinho. Quem não conhece, quem não é de Pádua vai conhecer o cemitério que a gente está falando e vai entender. Até eu faço comparativo entre o cemitério dos Pretos Novos, onde não tinha nada, né? Nem muro, nem nada, onde os cemitérios nem eram sepultados, e de repente um cemitério onde os escravizados foram sepultados, e foram sepultados com deferência, com um certo tipo de respeito, né? Sim. Correto. E esse vídeo que estamos gravando, essa entrevista, ela vai direto para o YouTube, que também vai ficar como referência, eu espero, contribuindo para que outras pessoas conheçam um pouco mais dessa história. Tá bom, professor? Tá bom. Os possíveis parceiros, instituições que queiram aí abraçar essa pesquisa, no sentido de incentivar e ajudar, como eles podem entrar em contato também? Eles podem ter um contato no meu e-mail, não sei se eu posso dar o e-mail. Pode, à vontade. juliocesarpereira@id.uf.br. Júlio César Pereira, tudo junto, @id.uf.br, é o e-mail da universidade. E aí a gente vai... Qualquer informação, gente. Eu já ouvi falar de outros cemitérios também, da Pedra, da Rocha, Racha Corrente. A gente procura saber de tudo isso aí. Muito bom. E não se sinta assim, isso é história. Não. Aonde a fumaça, há fogo, entendeu? Se alguém fala alguma coisa, porque tem alguma coisa por trás, e o historiador está sempre motivado por essas histórias que o povo conta. E ainda que não seja, por exemplo, o cemitério do Rochedo,
ainda que não seja, que a pesquisa mostre que não é um cemitério de escravizados, vale a pena pesquisar por que ficou isso na memória coletiva. Sim. Por que o povo acredita que é? Por que as pessoas contam que é? Sim, né? Tem um porquê, a gente vai de maneira muito interessante. Muito bom. E é muito interessante quando você abre aí e fala, mesmo sendo lendas, né, quer dizer, causos, isso acaba dando referência para a própria pesquisa, que nada é perdido, né? Tudo é pista, né, professor? Com certeza, nada é perdido. Muito bom. Quero te agradecer profundamente por ter aceitado o convite, por ter, né, tirado um pouquinho do seu tempo tão precioso aí como professor, como pesquisador, como historiador, para bater esse papo aqui no programa Microfone Aberto. Me sinto muito honrada e acho que todos nós fomos muito sortudos, né, em ter esse momento de bate-papo, conhecendo mais um pouco da nossa história e da nossa própria história, né? Instigando pessoas a quererem que essa pesquisa avance, porque os ossos contam história. E verdade. Uma das coisas que eu mais prezo aqui na Santo Antônio de Pádua é incentivar os alunos a entenderem que eles têm uma história, né? Que é bonita, que é linda, que precisa ser contada, a valorização da história local. Né? Isso é muito importante. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Muito obrigada, grande prazer. Pessoal, eu acabei de bater um papo aqui, estou ainda com ele aqui na pista conversando. É o Dr. Júlio, o professor, aliás, Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira, professor de História Contemporânea com ênfase em África da Universidade Federal Fluminense, no INFES. Grande prazer, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima. Muito bem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada. Lembrando que os ouvintes podem e devem sugerir pautas para os próximos microfones abertos, tá bom? Eu sou a jornalista Néia Gesualdi e é sempre um grande prazer estar falando com vocês e trazendo novas pautas. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Rádio Ritmo 104, em 104,7. Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. O ritmo da sua vida. Neste sábado, dia 30 de julho, no programa Microfone Aberto, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Ritmo 104,7, a jornalista Néia Gesualdi entrevista o professor Dr. Júlio César Medeiros da Silva Pereira, professor de História Contemporânea com ênfase em África, da Universidade Federal Fluminense, no INFES. Em pauta, a importância das pesquisas sobre o cemitério Pretos Novos, no Rio de Janeiro. A pesquisa em andamento sobre o cemitério dos escravos na Fazenda do Rochedo, em Santa Cruz. Participe com a gente. WhatsApp 981707738. Baixe o aplicativo Rádio Ritmo 104. Assista e compartilhe com seus amigos. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida, agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado, na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, Centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Venha conhecer o Mercado da Rose em frente à IFE. Mais comodidade, espaço, facilidade na escolha dos produtos e o atendimento todo especial que você já conhece. Desconto pagamento à vista. Aceitamos todos os cartões de crédito e tickets alimentação. Temos hortifruti e açougue completos e de qualidade. Mercado da Rose, Avenida João Jasbic, número 285, em frente à IFE, com um estacionamento próprio. Telefone 3853-2212 ou 98809-6561. Mercado da Rose, muito melhor para melhor lhe atender. O que era bom agora ficou excelente. Restaurante Recanto do Sabor. Espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service com balança e sem balança, servindo uma vez com 2 pedaços de carne a R$ 21,90. Também temos quentinhas grande e pequena. Ligue e iremos até você. Disque Delivery 22 981 83 26 96. 22 981 83 26 96.
Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e família. Uma família para servir a sua. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará.